Olá pessoal, vamos com a nossa segunda aula e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar o Laravel. Isso você vai ver que é muito fácil, muito tranquilo, tá bom? Então vamos lá pessoal, deixa eu só fechar essas nossas telas aqui de cima, vamos entrar aqui, ó. Você vai entrar no site do Laravel, perfeito, vai vir em documentação, legal, vai clicar aqui em documentação e a primeira tela que vai aparecer vai ser a de instalação. Certo? Existem duas maneiras para você instalar o Laravel, pessoal. A primeira maneira é você utilizar o assistente de instalação do Laravel, tá? E com essa linha aqui, ó, utilizando o Composer, tá bom? Olha só, ele está utilizando o Composer aqui. Ele vai instalar esse assistente aqui, o Laravel instalador, tá? O instalador do Laravel. Bom, qual é a vantagem de você utilizar esse camarada aqui? Tá? A vantagem é que toda vez que você for criar um novo projeto, ele vai criar esse projeto com maior velocidade. Perfeito? Então, essa é uma das principais vantagens de você utilizar esse camarada aqui. A desvantagem, pessoal, é que você vai ter que estar sempre cuidando para ver se ele está atualizado ou não. Tá? Se esse camarada aqui ele está atual ou não. Ele pode estar desatualizado e com frequência você vai ter que atualizar esse camarada aqui. Tá bom? A outra possibilidade, outra forma para que você possa criar, tá, um projeto com Laravel é utilizando apenas essa linha aqui, ó. Tá? Você vai colocar toda essa linha, vai colocar aqui no final o nome do projeto, em vez de blog você bota o nome do projeto, e se você quiser especificar a versão, tá? Que é o que a gente vai fazer, tá? E até eu vou mostrar como você especifica a versão aqui do projeto, tá? Ele vai instalar a versão que você definir, tá? Eu vou especificar aqui, ó, o 5.3, legal? Então, eu vou pegar essa linha e vou especificar a versão 5.3. Bom, da primeira forma que eu falei, tá? Você vai instalar esse camarada aqui, o instalador. Você vai ter que configurar também variáveis de ambiente e demais. É um pouquinho mais complicado de você fazer isso aqui, tá? E depois você vai dar um comando Laravel new e vai colocar o nome do projeto. E ele vai criar esse projeto para você. Tá bom? Eu não vou mostrar esse camarada aqui. Se você tiver dúvida, você pode deixar seu comentário, tá? Eu vou explicar direitinho como é que você faz, tá? Para utilizar esse primeiro caso aqui. Mas a indicação, tá? A melhor forma, tá? Que eu considero é essa aqui, pessoal. Você vai utilizar esse comando aqui, tá bom? Então vamos copiar esse comando, Ctrl C, legal. E agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai entrar num diretório, você vai criar uma pasta, pode ser no C da sua máquina, tá? Eu tenho aqui, ó, vou dar um comando aqui, eu vou entrar no diretório que eu configurei para o nosso projeto, tá? Tá dentro de code e eu vou ter aqui, ó, Laravel, ou melhor, introdução ao Laravel, beleza? Esse aqui é o diretório que eu configurei, tá? Vamos limpar a tela aqui, ó. Code introdução ao Laravel. Esse aqui é o diretório que eu configurei. Se você olhar aqui no PHP Storm, eu estou nesse diretório aqui. Ele está vazio, tá bom? Eu criei apenas um projeto aqui e tenho esse diretório vazio aqui, que é o diretório que eu vou utilizar para salvar, para criar o meu projeto. Bom, aqui nesse camarada, depois que você entrou nesse diretório, tá? Eu entrei aqui, ó, dando no Windows, você vai dando o CD, vai colocando o caminho, tá, do diretório. Você vai colocar essa linha aqui que você copiou, tá? O Composer, Create Project, tá? E aqui, ó, ele vai fazer a instalação do Laravel, tá? Utilizando essa linha aqui apenas. Bom, o que você vai ter que passar aqui é o seguinte, você vai colocar aqui o nome do projeto. Eu vou colocar aqui, ó, curso Laravel, vai ser o nome do projeto que eu vou criar. Legal? Você pode colocar o nome que você quiser. E aqui a gente vai dar um espaço e vamos colocar assim, ó, 5.3. Beleza? Eu vou especificar a versão que eu quero instalar. Vou dar um Enter e ele vai iniciar a instalação, então, do Laravel 5.3 aqui, ó, dentro desse diretório, dentro de introdução ao Laravel. Beleza, pessoal? Então é muito fácil, muito tranquilo, tá bom? É só você ter o Composer, com certeza, e também ter, para utilizar o Composer, o Composer ele vai precisar também do Git, tá? Se eu não me engano, ele faz essa instalação, ou senão você tem que instalar o sistema do Git, que também é muito tranquilo, tá? Ó, vamos buscar aqui, ó, por Git. Você pode baixar esse camarada aqui, ó, e instalar aí na sua máquina. No Windows você vai baixar um executável, vai fazer a instalação, tá? E tem para tudo que é tipo aqui de plataforma também para você configurar o Git, legal? Então, beleza, pessoal, é só aguardar, tá? Ele já começou aqui a fazer a instalação, as configurações, tá, da instalação do Laravel.
pode ser que demore um pouco, tá? Se é a primeira vez que você está instalando, ele pode demorar um pouquinho essa instalação, mas se você já fez algumas outras instalações, tá? Ele vai pegar esses dados aí do cache, então vai ser muito mais rápido aí a instalação. Depois que ele terminar o processo de instalação, tá? É importante que você olhe o seguinte, pessoal, se ele gerou esse código aqui, ó, PHP Artisan Key Generate, tá? Esse comando aqui, ele vai gerar, tá, uma chave de criptografia, ó. Essa chave aqui vai ser uma string, tá? E essa chave aqui ele vai utilizar para toda a parte de criptografia, toda a parte de geração de token, tá, do sistema. Então é importante que ele gere isso aqui. Isso aqui vai ser uma string personalizada, tá? Cada sistema que você for fazer, ele vai ter uma chave diferente. Você pode dar, inclusive, esse comando aqui, a gente vai ver durante o curso, para gerar uma nova chave para atualizar essa chave. Perfeito, pessoal? Então é muito importante, tá? Bom, feito isso, pessoal, você já pode entrar dentro do sistema que você criou, tá? Dentro do projeto. Como é que eu vou entrar? Vou dar o comando aqui, ó, cd, e vou entrar dentro do projeto que eu criei, que é curso Laravel, legal? Vou dar um Enter e eu estou dentro do projeto, perfeito? Como é que eu faço para rodar o Laravel? O Laravel ele utiliza, tá? Ele vai utilizar o servidor embutido do PHP para rodar, perfeito? Se você já trabalhou com o servidor do PHP, o servidor que vem junto, tá? Sem precisar utilizar Apache ou utilizar outro tipo de ferramenta para rodar o PHP, você sabe o que eu estou falando, tá? Mas o Laravel ele possui um comando específico para rodar o servidor, que é o seguinte, é o PHP Artisan. Esse Artisan aqui, ele vai ser o Artisan Console, são comandos, tá, que vão facilitar, é uma ferramenta que vai facilitar a nossa vida. A gente vai trabalhar utilizando comandos para gerar arquivos, gerar controller, gerar classes, gerar tudo que a gente precisar dentro do framework, dentro do Laravel. Tá bom? E aqui, ó, PHP Artisan mais a palavra, o comando serve, legal? A gente vai rodar o servidor embutido do PHP. Basta dar o Enter e ele vai rodar o servidor e vai informar aqui qual é a porta, qual é o caminho que a gente está utilizando, tá? Simplesmente assim, pessoal, olha só. É só copiar agora esse localhost 8000, colocar aqui no navegador e a gente já vai ver o nosso framework rodando, o nosso sistema rodando com o Laravel. Voltando aqui para o PHP Storm, para a nossa IDE, tá? A gente vai olhar o seguinte, pessoal, olha só, ele vai criar toda a estrutura, tá, do framework aqui, tá? A gente vai falar com mais detalhes aí nas próximas aulas sobre essa estrutura, vamos começar a implementar e eu vou explicando o que cada parte faz, tá? Para que serve cada parte, cada diretório aqui do Laravel. Mas um arquivo, tá? Que é um dos principais, tá? E a gente vai falar bastante, é esse camarada aqui, ó, .env, tá? O que esse arquivo faz? Ele é o arquivo de configuração do seu sistema. Esse arquivo aqui, ele vai ficar na sua máquina, tá bom? Ele vai ter aqui as configurações da aplicação, tá? Vai ter aquela chave que a gente gerou, tá aqui, ó, o nosso APK aqui, ó, nosso APK, tá? Com a nossa chave de criptografia. Tem aqui o debug, tá? Como true, porque a gente está desenvolvendo essa aplicação, então geralmente nesse arquivo ele vai ficar como true, legal. E demais configurações, tá? O endereço do site, a parte de conexão com banco de dados, você vai conseguir definir diversos tipos de conexão. Você pode utilizar o MySQL, o SQLite, tá? O Postgre e demais bancos de dados. Aí você pode configurar. O Laravel trabalha com diversos bancos. Isso é muito legal, muito importante também, tá bom? E demais configurações, a parte de configurações de e-mail, tá? E outros detalhes. Esse arquivo aqui também você pode utilizar, você pode criar algumas variáveis aqui e utilizar em suas configurações também. Você pode utilizar esse camarada. Como é que ele funciona, tá? Vamos mostrar um exemplo aqui, ó, dentro de config, tá? E quando não existir esse .env, tá? Quando você subir, vamos dizer como exemplo, você subir esse camarada aqui, todo o seu framework para a produção, subir para o servidor, tá? Por padrão, tá? Esse arquivo .env ele não vai, porque ele está aqui, ó, como o Git ele vai ignorar esse camarada. Se você abrir aqui, ó, .git ignore, ó, beleza? Você vai ver esse camarada aqui, ó, .env tá ignorando esse camarada.
Legal? Então esse camarada aqui ele não vai para o servidor, esse .env. Lá no servidor você vai ter que configurar esses arquivos aqui, ó, que estão dentro do diretório config. Tá? Isso é muito importante. Então, as configurações, tá, da aplicação estão aqui nesse app.php. Olha só. Tá? Aqui dentro desse app aqui. Perfeito? Aqui você vai ter que o nome da aplicação, você pode colocar. E aqui, ó, pessoal, o exemplo é o seguinte. Quando tem esse camarada aqui, ó, env, legal? E aqui dentro tem dois parâmetros. O que ele está fazendo? Ele vai primeiramente verificar se existe algum valor nesse camarada aqui, se existe essa variável aqui, que é nada mais nada menos que, olha só, app.env, você vai vir aqui, ó, é esse camarada aqui. Então ele está pegando esse valor aqui, ó, local. Se não existir, se ele não encontrar esse .env aqui, ele vai colocar esse valor aqui como valendo, como configuração. Beleza? Então a intenção é essa. Quando você subir para o servidor, esse camarada aqui não vai existir e a sua aplicação ela já vai estar em produção. Então esses valores aqui você mantém, você deixa dessa forma. Legal? Aqui também o debug, ele vai ficar como false, tá? Quando não tiver nada nesse app debug aqui, olha só, tá? Quando não tiver nada nesse camarada aqui, ele vai ficar como false e já vai estar valendo, o seu sistema vai estar em produção. Legal? Mesma coisa aqui para o URL, você pode trocar quando tiver já um domínio, tá? E outras configurações aqui você pode estar fazendo. A chave, pessoal, olha só. Por default, ele pega apenas desse arquivo aqui, ó. Quando você for subir para o servidor, você pode copiar essa chave aqui e colocar aqui, ó, como segundo parâmetro. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu mostrar um exemplo. Aqui dentro você pode colocar essa chave ou pedir, tá, gerar uma nova chave aí para a produção, tá? E colocar aqui, ó. Beleza? Porque geralmente quando a gente sobe e não vai esse arquivo, você vai tentar rodar o Laravel, tá, no servidor, ele não vai funcionar por causa dessa chave, ele não tem essa chave aqui. Ou você configura, tá, um .env lá na estrutura no servidor, com os dados do banco de dados lá do servidor, ou você coloca aqui a chave e as demais configurações também nesses arquivos aqui, ó. Legal? A parte de bancos de dados, você vem aqui em Database, ó, ele vai pegar aqui, ó, ele está utilizando o PDO, tá? Ele vai deixar por default o MySQL, tá? Mas antes ele vai verificar lá no .env qual é a conexão, tá? E aqui embaixo você vai ter os drivers que você pode utilizar, ó. A gente vai ter o SQLite, você vai ter o MySQL, Postgre e demais configurações você pode estar fazendo aqui nesse camarada, nesse arquivo de database. Perfeito, pessoal? Então apenas uma introdução bem breve, tá? Mostrando um pouquinho aí dos principais arquivos, tá, do framework. Legal? A gente vai ver mais detalhes, a gente vai trazer mais detalhes aí no decorrer do curso. Um forte abraço e até mais.